No vídeo de hoje, vamos falar sobre um caso que é super frustrante. Já vou adiantando, é um caso não resolvido, no sentido de que ainda não houve um veredito. Ailey nasceu no dia 28 de agosto de 1997, no Texas, como filha de Clinton, também chamado de Clint, e sua mãe Billie Jean. Durante toda a sua infância, Ailey viveu com o irmão, 3 anos mais velho que ela, e seus pais, na cidade de Colorado City. De modo geral, sua infância foi relativamente feliz, mas seus pais decidiram, em determinado momento, se separar. Billie Jean e Clinton não conseguiam mais continuar o relacionamento e decidiram viver em lares separados. Porém, para que as crianças pudessem continuar vendo o pai com frequência e para que a transição não fosse tão difícil para elas, Clinton decidiu morar na mesma rua. A família vivia em Chestnut Street. Ailey morava com a mãe, no número 1804, e o pai vivia literalmente a poucos metros de distância, de modo que as crianças podiam ir até ele sempre que quisessem. Ailey era uma criança muito esportiva e, mais tarde, uma adolescente também esportiva. Ela jogava vôlei e softball e fazia parte do time de líderes de torcida da escola. Mas ela também tinha interesse musical e, além de ser líder de torcida, fazia parte da banda da escola, onde tocava saxofone. O pai de Ailey dizia que ela gostava muito de ficar ao ar livre, era um pouco selvagem quando criança, mas que, ainda assim, tinha um olhar especial para as coisas bonitas, especialmente tudo que brilhava. Desde pequena, ela colecionava coisas que reluziam ou refletiam a luz. A mãe de Ailey dizia que ela tinha um sorriso maravilhoso e um ótimo senso de humor e, de modo geral, era uma menina muito doce. Amigos de Ailey a descreviam como uma garota muito alegre, um pouco maluca, mas que sabia exatamente o que queria. Sua cor favorita era roxo. Em 2010, Ailey tinha 13 anos. Seus pais estavam, como mencionado, separados, mas seu pai morava perto o suficiente para que ela pudesse vê-lo regularmente. Eu vou chamar o pai dela de Clint, embora o nome completo seja Clinton, porque esse é o nome pelo qual ele era chamado nas fontes que utilizei. Por conta da separação dos pais, Ailey passou o Natal de 2010 em ambos os lares. Ela viu a família estendida, como os avós, tios e tias, e aparentava estar muito feliz e em equilíbrio. Segundo as fontes, tudo parecia muito bem. A mãe de Ailey tinha um novo namorado, chamado Sean Adkins, mas, aparentemente, a dinâmica entre ele e as crianças parecia estar funcionando bem. A avó de Ailey, Connie, mais tarde recordou como foi o Natal com a neta. Ela disse que Ailey estava super feliz, como a maioria das crianças no Natal, especialmente quando recebem muitos presentes. Naquela noite, Ailey comeu não apenas um, mas 2 pedaços de bolo de chocolate, algo que a avó fez questão de destacar, então ela realmente aproveitou o dia. Ela ficou super animada com os presentes, e especialmente com o novo iPod que ganhou. Ela falou muito sobre o iPod naquela noite. Ailey falou constantemente sobre o iPod com sua avó. Não sei se ela chegou a mostrar o aparelho para sua avó, mas, de modo geral, naquela noite, ela estava muito feliz, satisfeita e, para a avó, não havia motivo algum para preocupação. Na segunda-feira seguinte ao Natal, ou seja, no dia 26 de dezembro de 2010, Ailey estava à noite na sala jogando videogame. Seu irmão, David, 3 anos mais velho, ou seja, com 16 anos na época, saiu por volta das 21 horas para visitar um amigo. Ele planejava passar a noite na casa desse amigo, algo que já estava combinado com os pais. Ele viu Ailey pela última vez sentada no sofá, jogando. Sua mãe, Billie Jean, disse que viu Ailey no sofá por volta das 22 horas. Mais tarde, acreditou-se que Ailey provavelmente ficou jogando até meia-noite e, em seguida, foi para o quarto dormir, o que é bem compreensível para qualquer um que já tenha ficado imerso em um jogo. Naquele momento, apenas Billie Jean, seu namorado Sean e Ailey estavam na casa. Na manhã seguinte, 27 de dezembro, por volta das 5h30, Sean saiu para trabalhar. Billie Jean saiu cerca de 1 hora depois, às 6h30. Billie Jean afirmou mais tarde que deu uma olhada no quarto de Ailey antes de sair e a viu dormindo tranquilamente. Ela deixou o celular em casa, caso Ailey ou David precisassem falar com ela, e foi para o trabalho. Essa foi a última vez que Billie Jean viu sua filha. À tarde, todos começaram a voltar para casa. Sean foi o primeiro a chegar. Billie Jean chegou por volta das 15h15, seguida de David. Sean disse a Billie Jean que Ailey havia dito que iria visitar o pai e depois dormir na casa de uma amiga. Ele afirmou que isso havia sido combinado com o pai dela mais tarde.
Ele também contou que teve uma discussão no trabalho naquele dia, o que acabou levando à sua demissão. Os dois conversaram sobre isso por um tempo e, depois, passaram a noite assistindo a um filme juntos no sofá. Naquele momento, Billie Jean ainda não estava preocupada com Ailey, pois achou que ela estava com o pai ou com a amiga. O problema começou no dia seguinte, 28 de dezembro, quando Ailey não voltou para casa. Durante toda a manhã, Billie Jean não recebeu notícias da filha. Quando Ailey não apareceu nem mesmo na hora do almoço, a mãe começou a ficar realmente preocupada. Ela ligou para a amiga em cuja casa Ailey deveria ter dormido e descobriu que Ailey nunca esteve lá e que isso nunca havia sido combinado. Ela também ligou para Clint, o pai de Ailey, que disse que não sabia nada sobre a filha e que ela não havia aparecido em sua casa. Isso gerou um pânico enorme em Billie Jean, que imediatamente entrou em contato com a polícia para reportar o desaparecimento de Ailey. Na época do desaparecimento, Ailey tinha 13 anos, tinha cabelos castanhos claros, que iam além dos ombros, e media cerca de 1,20 metros de altura, pesando aproximadamente 54 quilogramas. Sobre as roupas que usava no dia, há divergências nas fontes. Acredita-se que ela estivesse usando uma calça de moletom azul e uma camiseta clara. Algumas fontes dizem que ela estava com tênis rosa e branco, enquanto outras mencionam chinelos. Eu, pessoalmente, acho estranho usar chinelos no inverno, mas, de qualquer forma, essas foram as informações divulgadas nos panfletos de busca. A polícia começou imediatamente a busca por Ailey. Amigos, conhecidos e vizinhos ajudaram, mas ninguém a tinha visto no dia do desaparecimento. Ninguém sabia para onde ela tinha ido ou com quem poderia ter falado. Cães farejadores foram usados nas buscas e seguiram o rastro de Ailey até a metade do caminho para a casa do pai. Mas, ali, perderam o cheiro. Eles também deram sinal em um hotel próximo. Esse hotel foi investigado pelos policiais, mas ninguém havia visto Ailey lá ou notado algo fora do comum, como ela entrando com alguém. As buscas foram realizadas ao redor das casas dos pais de Ailey, bem como dentro delas. Mas o que é crucial aqui é que, aparentemente, nunca foram feitas investigações forenses completas, algo que, mais tarde, se tornaria um ponto importante no caso. Eles principalmente procuraram por quaisquer sinais de para onde ela poderia ter desaparecido ou se houve algum conflito, mas não encontraram nenhuma pista. Inicialmente, não se podia descartar o que geralmente é considerado nesses casos quando adolescentes não voltam para casa, que ela possivelmente tenha fugido por conta própria, ficado secretamente na casa de amigos, ou fugido porque a separação dos pais a afetou mais do que se pensava inicialmente. Mas após uma busca no quarto de Ailey, essa teoria foi rapidamente descartada, pois todas as suas coisas ainda estavam lá. Tudo que ela teria levado, mesmo se tivesse ido para a casa de uma amiga, sua carteira ainda estava lá, todas as suas roupas estavam lá, seu iPod ainda estava lá, e ela tinha ficado super feliz com esse iPod no Natal, então certamente o teria levado se tivesse saído. Todos os seus itens de higiene pessoal ainda estavam lá. Não havia nada que indicasse que ela simplesmente decidiu fugir ou fazer um passeio com amigas, nem mesmo que ela tivesse dormido em algum lugar. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido de uma hora para outra. Depois que nos primeiros dias após o desaparecimento de Ailey não foram encontradas mais pistas sobre o que aconteceu com a menina, ela foi oficialmente registrada como pessoa desaparecida em 3 de janeiro de 2011, e a partir desse momento passou-se a considerar que um crime havia ocorrido. Vocês provavelmente já estão familiarizados com as estatísticas de que a probabilidade de encontrar uma pessoa viva, especialmente uma pessoa tão jovem, após seu desaparecimento, cai drasticamente após 24 horas e se torna muito baixa após 48 horas. Os investigadores estavam cientes disso e procuraram por Ailey com a urgência necessária. O caso de Ailey abalou muitas pessoas da região. Foi muito divulgado na mídia e ela foi procurada por todo o Texas. Houve grandes grupos de busca da polícia e pequenos grupos formados por pessoas comuns que a procuraram ou distribuíram panfletos. O caso recebeu grande cobertura tanto na televisão quanto em jornais e rádio. A polícia de Colorado City posteriormente se uniu aos Texas Rangers e ao FBI, e juntos realizaram buscas ainda maiores pela menina. A partir de 6 de janeiro de 2011, grandes outdoors publicitários também foram usados para mostrar as informações sobre Ailey, garantindo que as pessoas continuassem se lembrando dela e mantivessem os olhos abertos. Já ouvimos de casos anteriores que isso às vezes trouxe resultados significativos, como no caso de Christian Smart, onde anos depois, devido a esses grandes outdoors que continuavam sendo vistos pelas pessoas, algo começou a se desenvolver. No caso de Christian Smart, foi o podcast que acabou levando a uma condenação. Muito foi feito para procurar Ailey, mas mesmo assim nada aconteceu nas primeiras semanas e meses do caso.
Não havia depoimentos de testemunhas, nem pistas reais nas casas de seus pais. A única coisa que deixou os investigadores intrigados foram os pais de Ailey e Shawn, o namorado de sua mãe. Como já disse várias vezes, nesses casos a investigação geralmente começa de dentro para fora, ou seja, primeiro se examina o círculo mais próximo, a família, os amigos, parceiros no caso de um adulto, e depois se expande gradualmente para examinar o ambiente mais amplo. Naturalmente, presta-se atenção especial às pessoas que moravam com a pessoa desaparecida e às últimas pessoas que alegam tê-la visto. Talvez vocês se lembrem de quem foram as duas últimas pessoas que disseram ter visto Ailey, sua mãe Billie Jean e o namorado de Billie Jean, Shawn Adkins. Sua mãe diz que a viu pela manhã antes de ir trabalhar, quando Ailey ainda estava dormindo na cama, e Shawn diz que a viu à tarde quando ela estava indo para a casa de uma amiga, ou melhor, primeiro para a casa do pai e depois para uma amiga. Mas descobriu-se que a amiga não sabia nada sobre Ailey pretender visitá-la. Então já havia algumas lacunas. Por isso ambos foram interrogados várias vezes sobre suas últimas interações com Ailey, como era o clima geral, exatamente o que aconteceu, o que fizeram e quando. Decidiu-se então realizar testes com detector de mentiras. Já disse algumas vezes que não estou particularmente convencida dos testes de detector de mentiras, mas também entendo que os investigadores frequentemente os usam para ter pontos de referência onde podem investigar mais. Eles não são evidências admissíveis, mas podem ser usados nestes interrogatórios para aprofundar um pouco mais, desde que não sejam mal utilizados. E neste caso, isso parece ter valido a pena, pois Billie Jean, a mãe de Ailey, não apenas falhou uma vez, mas 2 vezes no teste do detector de mentiras. Na primeira vez, ela disse que estava muito perturbada e que talvez por isso houve resultados estranhos. Na segunda vez, ela falhou novamente e aparentemente isso revelou que ela possivelmente sabia mais do que estava dizendo aos investigadores. Também houve indícios de que Shawn Adkins mentiu durante o primeiro teste do detector de mentiras. Mais tarde, descobriu-se que Billie Jean não estava apenas nervosa durante o primeiro teste do detector de mentiras, ela estava sob efeito de drogas. E não foi a primeira vez que ela estava sob efeito de drogas, pois ainda na noite em que Ailey desapareceu, Shawn e Billie Jean sacaram um total de $140 de sua conta para comprar drogas. E o comportamento estranho não para por aí. Já disse que Ailey desapareceu entre 26 e 27 de dezembro. Dependendo do que se acredita que aconteceu, ela definitivamente estava sentada na frente da TV quando seu irmão saiu de casa. Tudo o que aconteceu depois são declarações de Billie Jean e Shawn, que agora também estão em questão. Mas ela certamente desapareceu logo após o Natal, e depois do Natal, é claro, vem o Ano Novo em 31 de dezembro. Seria de se esperar que quando uma menina de 13 anos de repente desaparece, ninguém sabe onde ela está e não está claro se ela está sequer segura, que talvez em 31 de dezembro não se tenha cabeça para comemorar o início de um novo ano, mas sim estar mais preocupado com o fato de que seu próprio filho não está em casa. Billie Jean e Shawn Adkins realizaram uma festa de Ano Novo em 31 de dezembro de 2010, com álcool e amigos que eles convidaram, e Clint viu tudo isso de sua casa rua abaixo, enquanto estava completamente transtornado porque sua filha não podia ser encontrada em lugar nenhum e ele não sabia o que havia acontecido com ela. Quando questionada sobre esta festa, Billie Jean depois disse que não era de jeito nenhum uma festa, mas simplesmente um encontro com amigos para receber apoio emocional. E embora, é claro, cada pessoa lide com o luto de maneira diferente e lide com essas situações de forma diferente, isso foi algo que pareceu muito notável e estranho para Clint e também para os investigadores, pois normalmente não é um comportamento que se esperaria de um pai cujo filho de 13 anos acabou de desaparecer, fazer uma grande festa alguns dias depois, com música alta, álcool e comida servida no Ano Novo. Foi um pouco estranho para os investigadores. E o comportamento estranho de Billie Jean e Shawn não parou por aí. Nenhum dos dois ajudou nas buscas por Ailey, ambos ficaram em casa. Billie Jean depois disse que cuidou dos panfletos e das redes sociais, e que também não queria participar das buscas porque tinha medo do que poderia encontrar, que tinha medo de estar no grupo que possivelmente encontraria um corpo, o que acho compreensível, mas contribuiu para que Billie Jean não fosse bem vista pelo público e pelos investigadores. Deve-se notar que o pai de Ailey, Clint, também não ajudou nas buscas oficiais. Ele disse depois que realizou buscas por conta própria, independentemente dos grandes grupos de busca. Mas vamos voltar a Billie Jean e Shawn Adkins. Os dois viviam com Ailey, foram os últimos que alegaram tê-la visto viva. Além disso, não passaram nos testes do detector de mentiras, deram uma festa logo depois que Ailey desapareceu e não ajudaram nas buscas. E fica ainda pior. O relacionamento entre Billie Jean e Shawn Adkins estava longe de ser feliz, era obviamente muito insalubre, pois ambos ligavam regularmente para a polícia.
Billie Jean, entre outras coisas, porque dizia que tinha medo de Shawn. Ela já havia se separado dele várias vezes, então ligava para a polícia dizendo que Shawn queria entrar na casa, supostamente apenas para pegar suas coisas. Mas ela tinha medo que ele também levasse coisas de seus filhos, incluindo o Xbox ou PlayStation de David. Em um momento, ele supostamente ameaçou a vida dela e também a de Ailey. Em uma ligação posterior, Shawn então informou à polícia que Billie Jean estava muito arrependida de ter ligado para a polícia, que eles haviam se reconciliado e ela se sentia muito mal por tê-lo acusado na polícia e agora estava ameaçando tomar uma overdose de comprimidos para tirar a própria vida. Então ele também tentou fazer Billie Jean parecer uma pessoa muito instável, o que também pode ser uma estratégia de um parceiro violento. Para a polícia às vezes era super difícil de entender. Houve realmente dias em que eles recebiam regularmente ligações de Billie Jean ou de Shawn a cada 10 minutos. E existem também gravações da central de polícia onde se ouve um dos policiais suspirando dizendo: "Meu Deus, eles estão ligando o dia todo. Ok, vou passar lá agora." Talvez não seja a forma mais sensível de lidar com isso e certamente é algo que poderia ser discutido, mas mostra que havia sempre atritos e mostra também, especialmente quando Billie Jean diz que Ailey foi ameaçada ou que ela tem medo que David teve coisas tomadas dele, que as crianças não estavam completamente fora disso, mas que elas estavam de alguma forma envolvidas nesse vai e vem entre Shawn e Billie Jean e possivelmente presenciaram coisas terríveis. Tudo o que acabei de contar já era muito suspeito e ficaria ainda mais suspeito. Os policiais, como disse, interrogaram intensivamente Billie Jean e Shawn sobre onde estavam e quando no dia em que Ailey desapareceu, com quem falaram, quando voltaram para casa. Shawn, como já disse a vocês, saiu de casa por volta das 6h30 e foi para o trabalho. Ele disse aos investigadores que foi rapidamente demitido lá e então por volta das 6h10 teria deixado seu local de trabalho e ido para a casa de sua mãe em Big Spring. Ele teria visitado ela lá, conversado um pouco com ela e então voltado para casa, e só teria visto Ailey muito brevemente. Ela só disse a ele para onde queria ir e então saiu relativamente rápido. O problema com essa história era que os investigadores naturalmente também falaram com seu empregador, e o empregador de Shawn ficou totalmente surpreso que Shawn disse ter sido demitido, pois isso não havia acontecido. Segundo seu chefe, Shawn chegou ao trabalho por volta das 6, foi direto para a sala de descanso até a máquina de bebidas, pegou um Dr. Pepper, lançou um olhar para seu chefe e então foi embora sem que houvesse uma conversa de demissão ou um confronto. Segundo seu chefe, Shawn era na verdade um funcionário muito bom e confiável, e por isso ele achou esse comportamento naquela manhã extremamente estranho. Segundo Shawn, ele foi direto do trabalho, ou seja, após sua suposta demissão, para a casa de sua mãe, mas seus registros de celular mostram que às 6h35 ele já estava de volta na casa da família. Isso pode ser bem rastreado porque pelos dados do celular dele se vê que daqui ele fez uma ligação até às 6h56. Seu celular só registrou sinal em Big Springs, a cidade onde sua mãe morava, às 9h38. Daqui ele fez pelo menos uma ligação entre 9h38 e 14h40 e também usou o computador de sua mãe, e depois voltou para casa. Isso significa que ele passou mais tempo sozinho com Ailey do que admitiu aos investigadores. Ele simplesmente omitiu uma janela completa de tempo. O motivo pelo qual Shawn mentiu já estava claro para os investigadores. Ele teve que fazer 3 testes de detector de mentiras, 2 ele não passou, foi reprovado, e no terceiro ele interrompeu por conta própria. Os investigadores então perguntaram a ele se deveriam investigá-lo mais detalhadamente e ele respondeu: "Vocês deveriam nos investigar mais detalhadamente", ou seja, potencialmente ele e Billie Jean. Billie Jean então se separou de Shawn após esses desenvolvimentos e o expulsou da casa. Ela repetidamente afirmou que não sabe o que aconteceu com sua filha, que nunca faria nada com ela e que agora também acredita que Shawn sabe mais do que diz, ou melhor, neste ponto ela já considerava a possibilidade de que ele poderia ter feito algo com sua filha. O pai de Ailey, Clint, assim como os investigadores por um bom tempo e também o público por um bom tempo, acreditava que não apenas Shawn, mas também Billie Jean estavam envolvidos no desaparecimento de Ailey. Durante as buscas na casa da família, notou-se que os dois tinham páginas e páginas de documentos sobre serial killers. Segundo Billie Jean, era um hobby dela e de Shawn se interessarem por isso, ou seja, por true crime e especialmente por serial killers. Bem, eu estou em um canal de true crime, então vocês provavelmente são pessoas que também se interessam muito por esses temas. Isso por si só não necessariamente significa que alguém tem energias criminosas dentro de si, pelo menos espero intensamente que não. Mas Billie Jean aparentemente estava ciente que isso poderia parecer estranho, por isso ainda em 29 de dezembro levou um livro para sua amiga Vicky esconder, que também era sobre true crime, e disse a essa amiga para não contar nada aos investigadores.
Clint ficou sabendo disso e alertou os investigadores. Então eles olharam tudo mais detalhadamente de novo. Não sei até que ponto devo considerar isso como potencial evidência agora. Claro que para pessoas já propensas à violência isso pode levar a talvez novas ideias ou fantasias sombrias. E para os investigadores na época isso também era um hobby muito estranho. Deve-se dizer que acho que em 2010 o gênero true crime ainda não era tão grande. E isso também era algo que aparentemente incomodou muito o pai de Ailey. Que os dois passavam muito tempo livre se ocupando com assassinatos e serial killers. Enquanto isso, a busca naturalmente continuava. Já tinha sido estabelecida uma linha direta para dicas, o que frequentemente acontece nesses casos. Infelizmente é comum nessas linhas diretas receberem dicas que não levam a lugar nenhum. Aparentemente, isso frequentemente instiga as pessoas a simplesmente ligarem e fazerem alguma alegação. Então os investigadores precisam primeiro meio que filtrar, seguir pistas que não levam a lugar nenhum porque alguém fez uma brincadeira de mau gosto e achou que seria incrivelmente engraçado inventar algo em um caso assim. Lixões foram vasculhados, florestas. Então realmente tentaram seguir todas as dicas da melhor forma possível, mas nenhuma dessas dicas realmente levou a algum lugar. O que então no final causou um pouco mais de suspeita do que já existia foi uma descoberta em fevereiro de 2011. Durante uma busca na casa da mãe de Shawn, foi encontrado um pendrive. Já disse a vocês que Shawn definitivamente usou o PC de sua mãe no dia do desaparecimento de Ailey e aparentemente fazia isso de vez em quando estava lá. Neste pendrive, os investigadores encontraram pornografia infantil. Muitas imagens, centenas de milhares de imagens de pornografia infantil. E isso naturalmente contribuiu ainda mais para que os investigadores olhassem mais de perto. Em 17 de março de 2011, Billy Jean confessou à polícia que havia mentido em vários pontos sobre o paradeiro de Shawn, entre outras coisas, quando queriam entregar a ele os documentos para o mandado de busca. Como resultado, ela foi presa e recebeu uma sentença em 15 de junho de 2011 por falso testemunho. Ela recebeu 1 ano de liberdade condicional. E embora ela tenha inicialmente expulsado Shawn de casa, e embora agora houvesse tantos pontos de interrogação no ar, e embora esse material de pornografia infantil tenha sido encontrado em conexão com Shawn, Billy Jean então se mudou com ele para Austin, Texas. As buscas neste ponto já estavam diminuindo cada vez mais porque também não havia mais pistas. Como disse, todas essas dicas foram investigadas, as casas foram examinadas, as áreas circundantes, lixões. Mas nada mais foi encontrado e por isso os investigadores também não tinham mais realmente uma direção para investigar ou para procurar. Como mencionado, também procuraram ao redor da casa da mãe de Shawn e encontraram restos humanos a aproximadamente 1,5 km de distância desta casa. Isso inicialmente causou muito alvoroço, mas logo foi dado um alívio no sentido de que os restos não eram de Ailey. Era um homem não identificado que foi encontrado lá. Sobre este homem, infelizmente não tenho mais informações, então não posso dizer quem era este homem ou como ele morreu. Para a família de Ailey, isso foi naturalmente outro revés. Quando brevemente tiveram esperança de pelo menos avançar de alguma forma, e seu pai Clint também sempre disse, só espero que ela não esteja sofrendo. Claro, me partiria o coração se a encontrássemos morta em algum lugar, mas pelo menos saberíamos onde ela está e de alguma forma haveria novos desenvolvimentos. Mas neste ponto havia realmente uma completa estagnação. Os restos mortais de Ailey puderam finalmente ser recuperados em 16 de março de 2013. Seus restos foram encontrados próximo ao Lago Thomas em Scurry, 56 quilômetros distante de sua casa. Foi recuperado tão pouco de Ailey que apenas através de um dente encontrado, com diferentes comparações e testes, puderam confirmar com certeza em 26 de abril de 2013 que se tratava dos restos mortais de Ailey. Em maio de 2013, houve uma cerimônia em memória dela em sua escola, a Colorado Middle School, onde cerca de 350 pessoas apareceram para homenagear a menina de 13 anos. Embora Ailey tenha sido encontrada e identificada, demorou 4 anos até que seus restos mortais fossem entregues à família. Isso foi muito difícil para sua família, que se manifestou publicamente dizendo que gostariam de ter um lugar para lamentar por Ailey. Mas para os investigadores, era importante realizar tantos testes quanto possível e também evitar entregar evidências importantes à família que possivelmente estivesse envolvida na morte de Ailey. Os restos mortais de Ailey foram então entregues a Billy Jean em 2017, o que foi muito difícil para Clint suportar porque ele ainda acreditava que Billy Jean sabia mais sobre a morte de sua filha do que dizia, que ela ainda protegia Shawn, e ele não entendia porque nada havia acontecido por tanto tempo. Em alguns depoimentos de familiares, dizem que Ailey tinha medo de Shawn, que ela não gostava que ele fosse muito barulhento, que andava pela casa a noite toda, telefonava, gritava, se trancava no banheiro, ficava agressivo, parava na frente da porta do quarto dela.
Todos comportamentos que causavam muito medo em uma menina de 13 anos vinda de um homem que não era seu pai e morava na mesma casa. Billy Jean sempre disse que Shawn não deveria ser uma figura paterna para as crianças, deveria ser um amigo, alguém de confiança. Para Ailey, aparentemente ele não era isso, ela tinha medo dele. E pelo que foi revelado apenas através das ligações para a polícia, não havia uma dinâmica familiar feliz e pacífica em casa, mas uma situação de estresse constante para ambos os adolescentes, David e Ailey. Possivelmente esse comportamento também pode ser atribuído ao uso de drogas. Ouvimos que Billy Jean e Shawn usavam drogas. Dependendo da droga, isso certamente pode fazer com que uma pessoa fique barulhenta e agressiva. Inclusive esse comportamento de se trancar no banheiro, tudo faria sentido. E embora fizesse tanto sentido para os investigadores, por muito tempo não houve evidências suficientes para ligar Shawn com certeza à morte de Ailey. Embora o corpo de Ailey tenha sido encontrado e mesmo depois que seus restos mortais foram liberados em 2017, ainda demorou muito tempo para haver uma acusação. Para seu pai, isso foi muito difícil de suportar. Ele alega que Shawn até admitiu abertamente para ele que matou Ailey. Clint contratou uma investigadora particular, Erica Morse, que também trabalhou no caso. Um dos problemas era, entre outras coisas, a jurisdição, porque a área onde o corpo foi encontrado estava sob uma jurisdição diferente do local de onde Ailey desapareceu. Então já havia problemas de comunicação, muita discussão sobre quem era responsável, quem iniciaria quais investigações, como seria encaminhado e assim por diante. Isso demorou um tempo incrivelmente longo e por muito tempo parecia que o caso de Ailey nunca seria realmente resolvido ou que nunca chegaria a uma acusação. Então, em junho de 2021, Shawn Atkins foi finalmente preso pelo assassinato de Ailey, o que foi especialmente um alívio para seu pai, que sofreu tanto com o fato de que o assassino de Ailey, como ele via Shawn, podia andar livre enquanto ele chorava sua filha. Clint teve vários ataques cardíacos durante esse período porque era um estresse tão grande para ele. Por muito tempo parecia que finalmente haveria justiça. Mas Shawn Atkins foi libertado em 2023. Eles o libertaram no verão de 2023. Seu julgamento deveria começar em agosto, mas não havia provas suficientes. O Ministério Público libertou, eles retiraram as acusações, mas mantiveram o without prejudice, o que significa que ele pode ser acusado novamente pelos mesmos crimes. Nos Estados Unidos, você só pode ser oficialmente acusado uma vez em tribunal pelo mesmo crime, e se você não for considerado culpado, então você é inocente. Mas como isso não chegou ao tribunal, ele ainda pode ser acusado novamente se houver novos desenvolvimentos no caso. O Ministério Público não estava confiante de que com o que tinham poderiam ganhar um processo judicial, que ele seria considerado culpado de homicídio em primeiro grau, e por isso retiraram as acusações por enquanto. Shawn Atkins está atualmente em liberdade. O que levou à falta de provas suficientes é provavelmente o fato de que não foram feitos testes forenses suficientes, nem na casa, nem em seu carro, que não foram realizados testes suficientes para provar que Shawn Atkins estava envolvido no desaparecimento de Ailey. Não temos até agora depoimentos de testemunhas, não temos a arma do crime. O Ministério Público acredita que Shawn matou Ailey com um objeto contundente, mas esse objeto nunca foi encontrado. Não há vestígios reais de sangue que possam ser apresentados. Por um tempo, estava sendo considerado como evidência que a terra sob os sapatos de Shawn tinha a mesma composição do local onde Ailey foi encontrada. Foram realizados testes, mas isso também acabou se dissolvendo como evidência porque novos especialistas disseram algo diferente. E isso era basicamente tudo que eles tinham. Então é simplesmente palavra contra palavra. O Ministério Público sente que ainda não tem o suficiente para garantir que obterão uma condenação em um julgamento para Shawn Atkins, e por isso ele está livre novamente.